Minha esposa disse que estava bebendo com amigos na véspera de Ano Novo e, por isso, acabou ignorando as ligações da nossa filha. Achei estranho e resolvi conferir os registros do celular dela. Foi então que descobri 3 meses de mensagens secretas relacionadas ao Ano Novo. Eu não fazia ideia de que minha esposa, no mínimo, tinha um envolvimento emocional com um colega de trabalho naquela noite. Antes de eu descobrir tudo, ela chegou em casa e agiu de forma extremamente fria comigo e com nossos filhos. Ela já estava irritada mais cedo naquele dia. Mais cedo, ela me perguntou se poderia sair para tomar uma bebida com uma colega de trabalho em quem eu confiava. Eu disse que tudo bem, mas pedi que voltasse a tempo de comemorar com as crianças, já que elas ficariam acordadas para ver a contagem regressiva. No fim das contas, ela saiu do trabalho às 23h30 e mal teve tempo de chegar em casa antes da virada do ano. Quando chegou, começou a chorar sem parar. Perguntei o que tinha acontecido, e ela disse que foi convidada para ir à casa de uma amiga para beber um pouco. Segundo ela, estavam apenas 3 mulheres, todas casadas. Eu não vi problema nisso e falei: olha, não sei por que você está chorando, mas tudo bem. Você merece uma noite com as amigas de vez em quando. Não me importei de ficar com as crianças para ela sair. Coloquei os pequenos para dormir. Ela saiu. E então, cerca de 3 horas depois, por volta das 3 da manhã, tentei entrar em contato com ela, mas não obtive resposta. Esperei cerca de 15 minutos e liguei de novo, mas nada. Então, liguei para a amiga com quem ela supostamente estava, mas também não tive resposta. 5 minutos depois, finalmente recebi uma mensagem dela dizendo: e sim, ainda vou para casa hoje à noite, ainda estamos bebendo. Em 6 anos de casamento, nunca tive um pressentimento de que algo estava errado, mas, naquela noite, tudo fez sentido. Resolvi verificar os registros do telefone dela e encontrei um número desconhecido com o qual ela esteve em contato a noite toda. Enquanto ignorava minhas ligações, ela enviava mensagens para esse número sem parar. Ao analisar mais a fundo, percebi que ela já vinha trocando mensagens com esse mesmo número todos os dias há 3 meses. Eu nunca desconfiei que minha esposa pudesse estar conversando com outro homem enquanto estava ao meu lado, assistindo a filmes em família. Os horários das mensagens batiam perfeitamente. Como não percebi isso antes? Não faço ideia. Talvez ela tivesse esse contato salvo como mãe no telefone para esconder. Eu realmente não sei. Durante todo o nosso casamento, nunca senti algo assim. Fui completamente pego de surpresa. De qualquer forma, enviei uma mensagem para confrontá-la, mostrando as provas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela correu para casa e apagou tudo do celular. Não havia backup. Não havia como recuperar nada. Saber que ela não chegou a se encontrar com esse cara não mudou nada para mim. Assim que descobri tudo, imediatamente disse a ela que queria o divórcio. Foi nesse momento que ela começou a ficar agressiva, jogando na minha cara tudo que eu fazia para manter nossa família financeiramente estável. Falou dos meus dias de trabalho de 18 horas, que garantiam um teto sobre nossas cabeças. Ela disse que eu deveria ir embora, mesmo eu sendo quem pagava o aluguel e com nossos 2 filhos dormindo no quarto ao lado. Recusei. Naquela noite, dormimos em quartos separados. No dia seguinte, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, dizendo que lembrava que brigamos, mas não sabia o motivo. Então, mostrei a ela os registros telefônicos. Mesmo sabendo que ela só estava tentando encobrir a situação, ela finalmente admitiu quem era o homem e disse que eles apenas flertaram, mas nunca se encontraram. Eu respondi que, se isso fosse verdade, ela não teria problema em recuperar as mensagens apagadas. E foi aí que ficou claro: ela tinha deletado tudo, incluindo o último backup. Além disso, salvou um novo backup depois de apagar as mensagens, na mesma noite em que tudo veio à tona. Desde então, ela tem feito de tudo para me convencer de que nunca aconteceu nada e que eles nunca se viram fora do trabalho, mas eu continuo encontrando pequenas pistas que não fazem sentido em trechos de mensagens apagadas de amigos dela daquela época, fotos no Google Drive. Se algo ficou confuso, me avise que eu explico melhor. Também posso dar mais contexto, se precisar. E desculpe pela forma como isso foi escrito.
Sei que há alguns saltos na história, indo e voltando, mas é porque estou muito distraído agora. Para ser sincero, tudo isso está me afetando mais agora do que na noite em que descobri. Parece que a cada dia a situação pesa mais. Me sinto um idiota. Também esqueci de mencionar um detalhe importante: o homem em questão é um funcionário que minha esposa gerencia, já que ela é sua supervisora direta. Pelo que ouvi, isso pode ter consequências legais mais sérias, mas eu realmente não entendo muito sobre isso. Só para esclarecer, esse cara é obeso mórbido. Eu não sou um atleta nem nada do tipo, mas também não sou gordo. Revendo os registros, percebi algo estranho. Fui verificar os carimbos de data e hora das fotos que ela e as amigas tiraram naquela noite e que estavam salvas no Google Drive. Elas foram tiradas antes de um intervalo de 2 horas sem nenhuma mensagem de texto entre eles. Durante e depois desse período, havia várias fotos com marcação de horário confirmada, e esses registros não podem ser alterados no Google Drive. Agora, o que ainda me deixa em dúvida é se ela realmente tem uma amiga que, Sabe conseguiu fazer tudo isso nos 10 minutos que levou para chegar em casa depois do nosso confronto. Sinceramente, não sei se isso é possível. Também vale mencionar que venho de uma família que convenceu completamente uma das minhas primas a permanecer no casamento, mesmo depois que o marido dela se tornou totalmente dependente dela. Ele ficou viciado em Coca-Cola, ainda é, e até abusou fisicamente dela. Mas, para a família, ninguém pode se divorciar, não importa a situação. Ou seja, se eu decidir me separar, provavelmente serei rejeitado pelos meus pais, minha irmã, todos os meus primos, tios e tias. A única exceção seriam meus 2 irmãos, que me apoiariam. Atualização. Agora estou no intervalo da manhã no trabalho, lendo os comentários. Amanhã terei o dia todo de folga. Então vou usar esse tempo para refletir sobre minhas opções com mais calma. Talvez eu não consiga atualizar amanhã, mas avisarei vocês assim que puder. Agradeço por todas as opiniões, tanto positivas quanto negativas. No momento, a melhor coisa que posso fazer é focar na minha rotina, terminar minha semana de trabalho, buscar meus filhos na creche e estar mentalmente presente para eles. Desde ontem à noite, tenho ignorado minha esposa. Ela passou a manhã inteira mandando mensagens e me ligando sem parar para saber o que está acontecendo. Atualização 1. Minha esposa, no mínimo, teve um caso emocional e provavelmente me traiu, mas, claro, isso nunca será admitido. Estou aqui, no meu intervalo da manhã, digitando isso enquanto ouço Tu és das Gon, do Limir de Skirnid. Depois de um longo dia refletindo sobre minhas opções na sexta-feira, decidi sentar com minha esposa para conversar. Na sexta à noite, assim que ela chegou do trabalho e eu coloquei as crianças para dormir, fui direto ao ponto. Disse a ela que minha confiança tinha acabado completamente. Na mesma hora, ela ficou na defensiva e começou a discutir. Ela basicamente disse: "E achei que já tínhamos superado isso. Você nunca confiou em mim, não é?" Eu respondi: "E mesmo que você não tenha feito nada físico ou se encontrado com ele fora do trabalho, você nunca me deixaria ver essas mensagens de texto, nunca puxaria os dados do Snapchat." E então, ela simplesmente disse: "Você está certo. O casamento é baseado na confiança. Se você não confia em mim, talvez devêssemos desistir." A ironia nisso tudo: nos últimos anos, trabalhei de 18 a 19 horas por dia, sem praticamente ter tempo para mim. Tudo o que eu fazia era sustentar nossa família, colocar as crianças para dormir, limpar a casa, cozinhar. Mal dormia o suficiente. O estresse provavelmente já tirou anos da minha vida. E ela, na véspera de Ano Novo, basicamente disse que se dane as crianças, que se dane você, e saiu para festejar com as amigas. Ela saiu com as amigas naquela noite, ignorando minhas ligações e as da nossa filha, que só queria saber onde a mãe estava. Enquanto isso, ela respondia ao mínimo ao seu parceiro de caso emocional. Sem entrar em muitos detalhes para não me repetir, resumindo, e no meu estado, o divórcio só pode ser finalizado depois de 1 ano de separação. Quando concordei com ela que deveríamos começar esse processo e contei que já tinha entrado em contato com um advogado, ela simplesmente surtou. Ela implorou para eu não seguir com isso, mas, infelizmente,
Na próxima sexta-feira, vou levá-la para a casa dos pais dela, que moram a algumas horas daqui. Por enquanto, as crianças vão ficar comigo, com a ajuda de um dos meus irmãos. Eu disse a ela que havia apenas uma forma de adiar isso e recuperar os dados, puxar as mensagens e provar o que realmente aconteceu. Ela abaixou a cabeça, olhou para o chão e disse que isso seria uma violação da privacidade dela. Desde então, não nos falamos mais. Por enquanto, para os meus filhos, vou revelando a verdade aos poucos. Primeiro, ela disse que era um cara de outro estado. Depois, admitiu que era um colega de trabalho. Mais tarde, revelou que era alguém que ela supervisionava. Agora, acabei de receber uma mensagem dela dizendo que pode ter dito a ele que o ama, mas que se arrependeu imediatamente. Isso só aumenta o desgaste dessa situação. E só para reforçar, o processo de separação começa na próxima semana. No meu estado, o divórcio não acontece imediatamente. É preciso esperar um ano inteiro para que seja finalizado. Estou explicando isso porque muita gente está comentando apenas se divorcie e acabe com isso, enquanto outros dizem pare de dar segundas chances. Sobre um comentário que vi, onde alguém mencionou que meu advogado pode intimar os registros telefônicos e mensagens de texto dela, sim, estou ciente. Se houve traição, posso pedir ao meu advogado para recuperar essas mensagens. Caso seja comprovado, isso pode mudar completamente a questão da guarda das crianças. Já entrei em contato com um advogado, e no estado onde moro, se for provado que houve infidelidade, ela praticamente perde o direito de escolher onde as crianças vão ficar. Resumo: descobri que minha esposa estava tendo um caso na véspera de Ano Novo. Enquanto eu estava em casa cuidando dos nossos filhos, ela ignorou não só minhas ligações, mas também as da nossa filha, que queria saber onde a mãe estava. Quando fui conferir os registros telefônicos, vi que, enquanto nos ignorava, ela estava atendendo e enviando mensagens para outra pessoa. Ela estava trocando mensagens com esse número com bastante frequência. Para deixar claro, essa foi a primeira vez, em mais de 12 anos juntos, que senti a necessidade de verificar algo assim. Nunca tinha checado nada antes daquela noite. Liguei para os amigos com quem ela supostamente estava, mas eles também ignoraram minhas chamadas. Quando a confrontei por mensagem, por volta das 4 horas ou 5 horas da manhã, ela chegou em casa em menos de 5 minutos, gritando comigo enquanto eu tentava dormir. Mesmo tendo sido fiel e sustentado financeiramente nossa família durante todo o casamento, ela colocou a culpa em mim. Ela tentou me manipular e, aos poucos, foi admitindo a verdade. Enquanto eu tentava manter a calma por causa dos nossos filhos, não vou entrar em todos os detalhes novamente, já que estão na atualização anterior e na postagem original. Agora, trazendo para o presente, pedi o divórcio, mesmo contra a vontade da minha família. Essa parte é uma história à parte, já explicada na outra atualização. Estamos separados, mas, por lei, o divórcio só pode ser finalizado no ano que vem, já que precisamos cumprir um ano de separação. Ela implorou, pediu para eu reconsiderar, disse que não deveríamos jogar tudo fora por um pequeno erro. Engraçado como, para ela, uma traição de 3 meses é apenas um erro. De qualquer forma, passei muito mais tempo com meus filhos. Ela pode vê-los nos fins de semana, se quiser, mas até agora, só fez isso algumas vezes. Gostaria de dizer que já superei tudo isso, mas, ainda estou me recuperando de tudo isso. Eu realmente amava e queria que as coisas fossem diferentes, mas nunca mais poderei confiar nela. Ela tentou de tudo para me convencer a ficar, inclusive sexualmente. No dia em que finalmente confessou tudo, cheguei em casa e ela estava vestida de um jeito como nunca antes, pronta para me seduzir. Eu recusei. Ela chegou ao ponto de me prometer sexo oral todos os dias pelo resto da vida se eu não fosse embora. Tenho focado no trabalho e em cuidar das crianças. Para ser sincero, está sendo mais difícil para elas do que para mim. Elas ainda não entendem bem o que está acontecendo. Só tenho dito que a mamãe precisa resolver algumas coisas. Não tenho coragem de dizer que nossa família nunca mais será a mesma.
Além disso, meus pais não falaram comigo nem entraram em contato uma única vez desde que contei que estava pedindo o divórcio, nem mesmo perguntaram sobre meus filhos, mas, com a ajuda do meu irmão e de alguns bons amigos, tenho conseguido seguir em frente. Algumas ex-namoradas até me procuraram para conversar, mas, no momento, minha prioridade sou eu e meus filhos. Agradeço a todos que mandaram mensagens e comentaram. Agora, sobre a próxima história. Me divorciei do meu marido depois que a mãe dele deu óleos essenciais para minha filha, e ela acabou na UTI. Agora, ele está implorando para que eu volte, enquanto secretamente planeja levá-la para fora do país. Vou me alongar um pouco porque estou muito brava agora. Meu ex e eu ficamos juntos por 10 anos, sendo 5 de casamento. A mãe dele sempre foi um pesadelo. Passava o tempo todo me menosprezando e tentando me humilhar. Eu podia aceitar isso porque amava meu marido e não queria forçá-lo a escolher entre mim e a mãe dele. Claro que eu tentava relevar, sempre dizia a ele o que ela fazia, mas ele ignorava, como se ela fosse apenas uma mãe amorosa e superprotetora. Quando ela falava algo racista, sou hispânica e eles são brancos, ele apenas ria. Se ela insinuava que eu era uma interesseira, mesmo eu ganhando mais do que ele só respondia com um "ah, mãe, é". Se eu me defendesse, ele ficava bravo comigo. Mas a gota d'água foi depois do nascimento da nossa filha. Minha sogra sempre tentava agir como se fosse a mãe dela e dizia que eu fazia tudo errado. Minha filha tem cólon irritável e não pode ingerir óleos ou nada artificial. E adivinha o que aquela louca fez? Deu óleos essenciais para minha filha de 3 anos. Ela não é contra vacinas, só é burra mesmo. Fez isso só para tentar fazê-la dormir. O resultado? Minha filha foi parar na UTI. Confrontei meu marido, e ele apenas disse que a mãe dele só fez o que achava melhor. Foi a gota d'água. Perdi o controle. Fui para a casa dos meus pais e imediatamente preparei os papéis do divórcio. Era a única solução. Vi um post recentemente sobre uma situação parecida, mas até mais perigosa, envolvendo alérgenos e epinefrina. E a cara dele quando recebeu os papéis, igual ao meme do Pikachu surpreso. Ele simplesmente não fazia ideia do porquê eu estava terminando o casamento, como se nada de errado tivesse acontecido. 1 ano se passou, e minha vida virou um inferno. Minha sogra fez de tudo para tentar tirar minha filha de mim. Só para citar alguns exemplos, ela acusou meu irmão de abuso, me acusou de negligência, disse que eu usava drogas e deixava ao alcance da minha filha, sendo que eu só tomo levotiroxina. Pelo amor de Deus. Também disse que eu colocava minha filha em risco por ter um homem aleatório na minha casa. E a lista continua. Enquanto isso, a desculpa do meu ex sempre era a mesma, que eu tinha partido o coração dele e que eu precisava entender a mãe dele, porque ela só queria o melhor para ele. Felizmente, consegui um bom advogado e garanti a guarda da minha filha quase que integralmente, com exceção de alguns fins de semana e visitas. Também provei que minha sogra representava um risco para minha filha. Agora, indo para a parte do conselho. Eu sabia que meu ex sempre faria parte da minha vida por causa da nossa filha, e eu estava aprendendo a lidar com isso. Ele sempre foi frio comigo porque, segundo ele, eu parti o coração dele. Mas aí 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Meu ex, Billy, se casou com uma mulher negra. Como esperado, minha sogra surtou. Eu comecei a namorar de novo. A ironia, o Billy, no fim das contas, é um cara legal e sempre defendeu a esposa dele contra a mãe dele. Vai entender. Será que eu posso manter contato com ele? Afinal, somos amigos, e ele servia como um mediador, principalmente nas brigas com o irmão. Meu ex-cunhado realmente defendeu sua esposa, e isso deixou meu ex-marido furioso. Mas, no fim das contas, foi o que abriu os olhos dele. Ele finalmente percebeu como a mãe dele me tratava do mesmo jeito que tratava sua esposa. Depois de anos, ele começou a enxergar a verdade. O cara com quem estou saindo agora é incrível. Já conheci os pais dele, e a mãe dele é super normal. Ela me trata bem, como uma pessoa de verdade. Já me convidou para vários eventos da família e sempre faz de tudo para que eu e minha filha nos sintamos bem-vindas. Meu ex descobriu isso por um amigo em comum e, adivinha? Agora ele está surtando.
Ele começou a aparecer com flores e chocolates. Detalhe, eu nem gosto de chocolate. Quando vem buscar nossa filha, manda cartões, mensagens com corações, e Deus sabe o que mais. Mas ontem foi o auge. Minha filha estava na casa da minha mãe, e eu estava em casa com meu namorado. De repente, meu ex aparece na minha porta chorando, segurando nosso antigo anel de noivado, implorando para eu voltar. Eu disse não e pedi que ele fosse embora, mas ele não aceitou e começou a exigir que eu saísse para falar com ele. Meu namorado avisou que chamaria a polícia, e meu ex, no maior desespero, ameaçou bater nele. Simplesmente fechei a porta e deixei ele lá, sozinho, batendo o pé como uma criança birrenta. Hoje ele saiu com minha filha para um passeio e, quando voltaram, ela me perguntou se eu amava mais meu namorado do que ela. Agora estou completamente perdida sobre como lidar com isso. Já expliquei para minha filha que isso é impossível, porque o amor que sinto por ela o amor que sinto pela minha filha é infinito, e nada no mundo pode ser maior do que isso, mas agora percebo que meu ex está tentando virar minha filha contra mim. Eu estou completamente perdida. Nunca usaria a minha filha como arma contra ele, mas o que diabos eu devo fazer? Nunca voltarei para aquele homem. Mas também não posso simplesmente afastar minha filha do pai. Vocês têm algum conselho? Editado. Muito obrigada a todos. Eu realmente precisava desabafar. Estava me sentindo impotente e sou muito grata por todas as mensagens de apoio. Vocês são incríveis. Conversei com meu advogado, e ele confirmou que podemos abrir um caso de violência doméstica por procuração. Nos próximos dias, uma assistente social virá falar com minha filha sobre a situação. Aproveitando para esclarecer algo, algumas pessoas estão tentando distorcer a minha história, mas, para deixar claro, não me importo se meu ex me quer de volta, porque eu não o amo mais. Nunca vamos reatar. Ficar com ele pelo bem da nossa filha não faz sentido. Está mais do que provado que crianças criadas em lares divorciados, mais saudáveis, são muito mais felizes do que crianças presas em famílias infelizes. Tentei conversar com meu ex enquanto ainda éramos casados, mas ele sempre ignorou tudo o que sua mãe fazia. Quando pedi que fizéssemos terapia, ele recusou. Hoje ele só vê nossa filha nos fins de semana porque o tribunal me concedeu a guarda principal, justamente por causa da mãe dele. E para quem acha que eu deveria ter ficado ao lado dele como uma esposa submissa, sinto muito, mas essa nunca fui eu. Atualização. Postei aqui ontem, mas parece que semanas se passaram. Acabei de deixar minha filha com minha mãe e estou indo ao advogado de novo. Segui alguns dos conselhos que vocês me deram e sentei com minha filha para conversar. De acordo com a terapeuta dela, não podíamos fazer perguntas muito específicas para não influenciar as respostas. Então, minha mãe perguntou para minha filha, e vamos chamá-la de Gata. Gata, sobre o que você e o papai conversam. Ela começou a contar várias coisinhas de criança, falando sobre joguinhos, coisas do jardim de infância. E eu até fiquei um pouco aliviada. Achei que aquele comentário estranho do meu ex ontem poderia ter sido só um caso isolado. Mas aí veio a bomba. Minha filha disse: o papai também me mostra fotos de casas e disse que agora eu posso ter 2 quartos cheios de coisas novas. Perguntei se o pai dela estava comprando uma casa nova. Não. Foi aí que entendi tudo. Ele quer tirar minha filha do país. Ele está mostrando para ela fotos de casas de praia e até comprou uma bolsa para ela guardar as coisas. Isso explica por que tantas roupinhas dela sumiram ultimamente. No começo, achei que talvez ele só não tivesse me contado ainda. Mas não, ele pediu para minha filha guardar segredo. Disse que a mamãe ficaria triste se soubesse que o papai está indo embora. Eu estou furiosa, mas, ao mesmo tempo, também estou arrasada. Porque vou ter que dizer não para minha filha mais uma vez. Me sinto completamente perdida. Editar. Conversei com meu advogado e já tomamos algumas medidas, que não posso detalhar aqui, mas estamos cuidando disso. Tenho o passaporte da minha filha comigo, pois viajamos no mês passado para visitar a família. Além disso, sou cidadã dos Estados Unidos, então, mesmo que minha ex-sogra tentasse me deportar, achei que valia a pena trazer essa última atualização.
já que vocês me ajudaram tanto nessa situação. Infelizmente, eu não tinha provas suficientes para pedir uma decisão ex parte, ou seja, a custódia emergencial da minha filha. Então, meu advogado e eu tivemos que agir por etapas para evitar um possível sequestro infantil. Conseguimos uma ordem de custódia que incluía restrições sobre passaportes, viagens e outras medidas. Também precisávamos ficar atentos a qualquer sinal de que ele realmente estivesse se preparando para fugir. Foi então que descobri, na página de um corretor de imóveis, que ele colocou a casa da mãe dele à venda. Isso, somado ao que minha filha contou, foi o suficiente para notificarmos a polícia e pedirmos que ficassem de olho na situação. Mesmo assim, eu não podia impedir minha filha de ver o pai. Fizemos de tudo para manter a rotina normal, sem que ela percebesse que algo estava acontecendo. Então, recebi uma ligação da polícia sobre o passaporte dela. Descobri que o passaporte dela tinha vencido recentemente. Ele só tem 5 anos de validade para crianças. O problema? Meu ex tentou solicitar um novo passaporte para ela sem meu conhecimento. Isso foi um grande erro da parte dele, porque, mesmo sem a ordem de custódia, eu teria que estar presente ou enviar uma autorização assinada e autenticada para que ele pudesse fazer isso. Depois disso, as coisas aconteceram muito rápido. Ele foi investigado por violar. Durante a investigação, descobriram que minha ex-sogra havia comprado 3 passagens só de ida para o México. Com essa prova, finalmente consegui solicitar uma decisão ex parte. Foi um processo burocrático e precisei enviar muitos documentos, mas, no fim, conseguimos uma audiência. Normalmente, leva de 10 a 20 dias para um juiz avaliar esse tipo de caso a portas fechadas. Felizmente, conseguimos uma decisão favorável. Agora, tenho a custódia exclusiva da minha filha. Isso ainda é uma medida temporária, mas, por enquanto, meu ex só pode visitá-la se eu estiver presente e não pode levá-la para nenhum outro lugar. Essa restrição vale até que a investigação dele seja concluída. Como esperado, fui xingada pelo meu ex e pela minha ex-sogra. Eles disseram que vão tentar contestar a decisão, mas não tem nenhum argumento forte para isso. Minha filha continuará fazendo terapia, principalmente depois de tudo o que aconteceu. Não vou impedir que ela veja o pai, mas ele precisa de ajuda.